aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é aquele típico dia que todo mundo já sabe qual vai ser o assunto do vídeo, 7 de setembro e as suas repercussões. E para falar sobre isso, eu dividi o vídeo em apenas duas partes e eu acho que pelas imagens já dá para ter uma ideia de como a gente vai dividir a coisa. Vamos falar do 7 de setembro do Lula, o Brasil vermelho que segue dando errado, e depois o 7 de setembro de verdade, né? O pra valer, o do povo. Nessa primeira parte, tem algumas notas interessantes que saíram, a maior parte delas no Estadão, tiveram algumas da Veja. Os jornalistas do Estadão, meio que eles estão expressando as percepções de qualquer pessoa, né, que pare e observe o que está acontecendo. Vocês devem ter visto já que o Lula não estava sozinho no palanque. Ao lado dele tinha algumas pessoas e uma chamou muito a atenção porque era a pessoa que foi personagem central no 7 de setembro do povo brasileiro. E aí quero falar com vocês sobre isso, mostrar umas coisinhas, falar ainda um pouco sobre as decisões, algumas críticas que estão rolando nos bastidores e comentar sobre o editorial do Estadão, que sobe o tom um pouquinho mais. Pela primeira vez na história, o Estadão defende o direito dos bolsonaristas de falar o que eles quiserem. Basicamente isso. Isso é algo novo, esse tipo de defesa nunca aconteceu. E mais histórico do que isso foi o Jornal Nacional. Aí a gente vai ter que falar na segunda parte. Gente, eu não vou, se eu falar, se eu não falar que é fake news, então não vou adiantar. A gente vai ter que ver, vai ouvir, conversar sobre isso. E eu também quero mostrar algumas coisas que aconteceram que eu duvido, mas eu duvido que você vai ver em outro lugar. Mas eu duvido mesmo. A gente vai comentar um pouquinho do que está por trás do 7 de setembro, alguns eventos em paralelo, falar um pouco também da repercussão que a gente pode esperar nos próximos dias, falar da anistia, falar dos discursos, enfim. Hoje não vou falar que é lavar a alma, talvez lavar a minha alma, porque tem algumas coisinhas aí que tá entalado na garganta. E a gente vai ter que comentar, botar o dedo na ferida. Mas vamos por partes. Estadão, logo de manhã, 9 da manhã, colocava essa pérola. A manchete com o subtítulo, nossa, é aquelas coisas assim que vão entrar pra história, né? No Atlas vai estar lá com certeza. 7 de setembro. A plateia grita em apoio ao ministro antes do desfile em Brasília. Sim, o homem sem cabelos. Pessoas pessoas que têm acesso às arquibancadas próximas à tribuna, onde o Supremo acompanha o desfile, são principalmente funcionários do governo Lula. Vocês entenderam, né? Quem tá aplaudindo são os funcionários do governo Lula, né? Baita plateia, extremamente qualificada. Quem poderia imaginar? Aí no final do dia, o mesmo Estadão volta para dizer que o desfile do 7 de setembro em Brasília é marcado por aceno de Lula a ministros e ausências significativas. Mas vamos lá. Muita gente comentou sobre o palanque e o ministro ao lado do Lula. Muita gente, é impossível que você não tenha visto uma foto disso ontem. E parece que dois jornalistas do Estadão, o Leali, que escrevia na Globo, foi pro Estadão, e o Fabiano Lana, ambos deviam estar, né, de bizu nas redes bolsonaristas, e escreveram sobre isso. O Francisco Leali seguiu a linha para te explicar por que aquilo ali está errado do ponto de vista técnico, e o Fabiano Lana, por que aquilo está errado do ponto de vista político. Essa daqui eu acho que tem um peso maior, muito grande, porque alguém pode falar, não, mas olha só, o Lula chama quem ele quiser. Não é bem assim. Não é bem assim que a coisa funciona. O homem está lá ontem, não foi aleatório. Lula leva a política ao 7 de setembro e dá recado de todo apoio ao ministro. A arquitetura do poder diz muito. A posição em que as figuras estão dispostas no sítio é simbolismo explícito. E ele vai falar sobre 7 de setembro, né, que o ministro estava lá. Aí veja os aspectos técnicos para você ver como algumas peças não se encaixam, ou pelo menos não deveriam se encaixar. Para quem não está acostumado às questões do cerimonial brasiliense, vale explicar. A primeira fila do evento, ela segue teoricamente o princípio da hierarquia e relevância dos postos que as autoridades ocupam. Assim, no melhor lugar de todos, bem ao centro, é o Lula. Do lado dele, o vice, o Alckmin.
e dispostos um em cada lado os dois presidentes do Poder Judiciário, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, e do Senado, que na verdade não é o Senado, é o Congresso, que o presidente do Congresso é o presidente do Senado, né? Basicamente seria o chefe do Poder Legislativo, que é o Rodrigo Pacheco. Ao lado do Barroso, como uma figura cujo posto atual não justificaria a posição VIP, pela técnica, ele não deveria estar lá, numa posição de tanto destaque na questão hierárquica, está justamente o ministro. É como dizer que o ministro do Supremo também está a presidir um poder, seja ele qual for. É o poder mais poderoso de todos. Se fosse seguida a lógica, o ministro tinha que estar nas filas mais atrás, posição onde se pode ver colegas como o ministro Gilmar Mendes e o ministro Cristiano Zanin. Tinha que estar na fileira do fundo, mas estava do lado do Lula. Mas neste sábado está ali a gestão petista, colocando o ministro como um dileto convidado, pessoa sobre a qual o governo Lula, organizador da festa, declara sem palavras que tem todo o seu apoio. Aí vem o Fabiano Lana para explicar agora o aspecto político, né? Se o Lealho mostra que tecnicamente não faz nenhum sentido, politicamente menos ainda. Ministro ao lado de Lula é ajudar os verdadeiros golpistas. Dezenas de milhares de pessoas irem para as ruas para celebrar ou repudiar um juiz de direito não é uma circunstância que mostre saúde democrática. Até porque, em tese, o judiciário deveria estar equidistante e ser imparcial nas lutas políticas. Mas foi o que ocorreu hoje, na Avenida Paulista, quando a multidão pediu o impeachment do ministro. Nesse sentido, o ministro, com toda a sua hipotética consciência de que política é sobretudo simbolismo, coloca mais fogo nas labaredas ao aparecer juntamente com Lula no desfile do 7 de setembro. Muitas evidências indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter tentado permanecer legalmente no poder por meio de um golpe de Estado. Você vê que é aquela nota de um cara anti-bolsonarista. Aqui a gente não tira nada, não precisa ficar separado. Não, vamos botar. Você ter certeza, o cara que está escrevendo essa nota não é um bolsomínio. Mas enfim, crimes foram cometidos e a punição deveria ser exemplar. O ministro recebeu as atribuições de comandar esse processo e precisava mais do que nunca se mostrar imparcial. Agora era a hora. Mas deixou a autocontenção de lado. Instaurou censura prévia no Brasil, perseguiu anônimos, calou políticos, jornalistas, numa escala que levou à proibição do Twitter no Brasil, inserindo o país numa lista que inclui China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Rússia e Mianmar, não por acaso países autocráticos ou ditatoriais. Composta por MC Reaça, um rapper que veio a falecer em 2019, enfim, estava tocando na Avenida Paulista ontem, né, a música dele, e continha o seguinte verso: o Supremo, maior corte do Brasil, virou vergonha nacional da pátria que nos pariu. Entre os que gritavam, ditadura do judiciário. Um sintoma de que parte da população brasileira parece estar a um passo da desobediência civil. Qual seria a solução? Prender cerca de metade da população brasileira? Na argumentação dos defensores da corte, todas as ações tomadas pelo ministro são para salvar a democracia. Mesmo que o pior já tenha passado há tanto tempo. Mas parecem fechar os olhos para os abusos cometidos e, pior, dão alimento para golpistas se passarem por perseguidos. Politicamente, inclusive, ser considerado injustiçado é um trunfo. Lula que o diga, o tom religioso de tantas falas na vida paulista com citações a Jesus Cristo corrobora a tese. Por pequenos gestos, como está em cerimônia, ao lado de Lula, no mesmo dia em que, a pouco mais de 1.000 quilômetros de distância, em São Paulo, uma turba pede seu impeachment, o ministro, mesmo que haja justificativas institucionais, não parece se comportar como juiz, deve ser como juiz, né, a analisar e julgar objetivamente os fatos. Ao indicar que haveria uma aliança entre o Palácio do Planalto e o Judiciário, hoje, na prática, ajuda os verdadeiros golpistas a contarem sua história, clamando para a ironia da história por liberdade. Quem poderia imaginar, né? Oh, meu Deus do céu. Aí veio a Veja, para
falar sobre outros aspectos, né? Não tanto aí do 7 de setembro, está comentando ainda das decisões, as primeiras fissuras na corte em torno da decisão do ministro. Aí comenta principalmente a questão do banimento do Twitter. A decisão dele de suspender o Twitter catapultou a reação da direita, né? 7 de setembro, todo mundo vendo aí, todo mundo reclamando. E também colocou em evidência as primeiras fissuras entre os membros da corte em relação aos procedimentos adotados pelo magistrado. Embora a corte permaneça unida no tocante à própria defesa da instituição, o apoio às posições do ministro já não é absoluto. A própria decisão de suspender o Twitter teve 2 poréns. O primeiro foi uma dissidência manifestada pelo ministro Luiz Fux na sua decisão. O Fux abriu a questão aí para os de VPN, falou, cara, tá... Ele passou muito do ponto, né? Acho que não precisa ser tão desse jeito, tão duro. E o segundo, porém, foi o fato do referendo entrar na pauta da primeira turma e não do plenário. A suspensão do Twitter foi ordenada dentro de um processo vinculado ao inquérito das milícias digitais, que é de competência do plenário. Então, quando você vai observando uma coisinha aqui, uma coisinha colar, fica alguns poréns pelo caminho. Independente da regra, o fato é que a iniciativa do ministro de colocar sua própria decisão sob o crivo de um colegiado mais simpático a ele, mais restrito do que o pleno, visou evitar a exposição de alguma dissidência. Haveria ao menos um ministro, o André Mendonça, que poderia divergir da decisão e arranhar a imagem pública de unidade ostentada pela corte. Eles tentam para, não, estamos unidos pela democracia. Então, simbolicamente, né, ia perder essa componente. O movimento do ministro pode ter um efeito pouco duradouro. O Cássio, que tem 2 ações, que é a questão do banimento do Twitter e a multa da VPN. Enfim, ele quer levar para o plenário para debater. E ele já sinalizou que pode ir em outra direção. Na quinta-feira, o Cássio acabou por fazer uma defesa desse entendimento. Quando o Cássio diz, a controvérsia constitucional veiculada nesta arguição é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social, de modo que reputo pertinente submeter a apreciação e ao pronunciamento do plenário do Supremo. Eu não tinha parado para analisar essa situação por esse ângulo, mas realmente, quando o Cássio fala isso, né, ele deu uma alfinetadazinha. Aí a Veja traz mais um bastidorzinho do clima, que acho que corrobora que as coisas não estão das melhores. O ministro recebeu um pedido para sensibilizar. A Veja não relata a quem, mas, sabendo que a Veja é um veículo muito simpático, é também uma espécie de porta-voz do mercado financeiro, vide as propagandas que rolam na Veja, e quando ele fala na matéria que é um experiente juiz, juntando, né, os mais próximos do mercado com o experiente juiz, me vem alguns nomes na mente, mas reservo para mim. Mas enfim, segundo a Larissa Borges, pelo menos 2 ministros aliados do homem disseram que ele errou a mão. Especialmente no caso da Starlink. Falei, irmão, se controla, cara. Respira, homem. Um experiente juiz do tribunal chegou até a ser instado a conversar com o ministro e o demover da punição da empresa, né? Que é como é que bloqueia a questão da Starlink? Por causa do Twitter, o cara não fecha essa conta. Mas o magistrado não topou ser o porta-voz da mensagem de desconforto de certos integrantes do tribunal, né? Falou, irmão, tô aí que mais esperem, fala lá com ele, vai. Não, eu não vou falar não. Vocês estão chateados, vocês vão lá e vocês falam. Eu não quero falar com ele. Olha que clima saudável, né? Que clima amistoso. Nem o coleguinha tá disposto a conversar porque sente que não tem abertura para reclamar. Por lei, ainda que haja o mesmo acionista majoritário em 2 companhias, como o caso de Elon Musk no Twitter e na Starlink, bloquear o caixa de uma para executar a punição à outra só é permitido quando as contas de uma empresa são pagas com o capital da outra ou quando há indícios de fraude. Imputar a uma segunda empresa penalidades impostas a um terceiro somente porque as 2 têm o mesmo controlador poderia gerar insegurança jurídica e sanções a uma pessoa jurídica que formalmente não faz parte da investigação. Aí veio o editorial do Estadão. Mas antes, o Leonardo Coutinho compartilhando aqui o Sampanja, né?
É um texto bobo, mas eu acho que bacana. Hoje, isso daqui, a gente olha e fala assim, estamos acostumados. Mas daqui a 10 anos, quando o Brasil começar a dar certo, ele vai poder olhar para trás e lembrar, ó, lembra do momento em que jornalistas do consórcio precisavam bater foto deles mesmos segurando um jornal, né, do dia para mostrar que eles não estavam no Brasil para não ser multados por uso de VPN. Você lembra desse momento? Aí tá ali, né? No 7 de setembro de 2024. Que depender de mim vai ficar salvo para sempre. Aí tamo lá. Gente, editoriais, se você chegou aqui de paraquedas, são textos que expressam a opinião do CNPJ, da instituição chamada jornal, ou seja, a editorial da Folha, do Estadão, do Globo, é do grupo. O que é que o Grupo Globo pensa? O que é que o Grupo Estadão, o Grupo Folha? Então, são textos que têm um peso maior no debate público, né? Por mil e uma razões. Enfim. E aí, o Estadão, já há um certo tempo, já vem tecendo várias críticas, vem colocando os pontos e mais pontos e mais pontos e mais pontos, coisa nova no debate. E esse editorial ele traz uma coisa nova, já falei no início. O Estadão sai em defesa dos bolsonaristas poderem falar. Isso não é novo. Já tiveram cobrança do tipo, pô, esses inquéritos têm que terminar, ou, pô, tá pesando a mão, ó, vocês erraram aqui, esse caso aqui é censura. Mas sair em defesa do bolsonarismo é a primeira vez que eu vejo. E olha que eu leio todo santo dia. Mas tá ali. O problema da Corte Suprema com a democracia liberal. O ministro disse numa palestra na Universidade Mackenzie na semana passada que as redes sociais são um instrumento bom, mas que têm sido usadas de forma extremamente competente por um novo grupo político, os extremistas populistas, para solapar a democracia. Para o ministro, o ideal é que as empresas que administram as redes sociais se responsabilizem pelo que publicam. Enquanto isso não acontece, presume-se pelo contexto que restaria ao judiciário agir para proteger os cidadãos daquilo que o ministro chamou de discurso de ódio. Subjaz a essas declarações do ministro uma preocupante visão segundo a qual estamos numa luta do bem contra o mal. O bem, né, o primeiro, seria representado por aqueles que prezam a democracia liderados pelo Supremo. E o segundo, o mal, é encarnado na ganância das chamadas Big Techs e na vileza dos extremistas de direita. É óbvio que é de direita, de esquerda que não vai ser. Aí o Estadão traz um ponto interessante, que é o quê? Cara, fosse o ministro, um anônimo cidadão comum, a falar isso daí num bar, cara, de boa. Não tem consequência a fala dessa. Não, o cara tá falando isso daí na bar. Até se fosse um professor da... beleza, falou aí, entendi. No entanto, tendo partido não somente de um ministro da corte mais alta do país, mas também do poderoso relator dos processos sobre fake news e milícias digitais no Supremo, a opinião do seu ministro equivale a um veredito. Cadê aquela tal imparcialidade? Como é que a gente pode esperar algum tipo de imparcialidade no julgamento se o cara tá basicamente colocando a luta do bem contra o mal e quem ele tá investigando é o mal? Aí é meio ruim, né? A expressão discurso de ódio não se encontra em nenhum lugar do ordenamento jurídico brasileiro. É apenas o rótulo usado por aqueles que, a pretexto de proteger a sociedade e a democracia, defendem o cerceamento preventivo da manifestação do pensamento. Opa! O Estadão está acusando as pessoas que falam de discurso de ódio de se esconder atrás desse termo para censurar os outros. Vá! Quem poderia imaginar? Há alguns anos, o Supremo arvorou-se em árbitro do discurso político, sobretudo nas redes sociais, mandando derrubar perfis que, em sua visão, ameaçam a democracia, o que é tratado liminarmente como crime de lesa pátria. A censura judicial, que deveria ser ato excepcionalíssimo em momentos excepcionalíssimos, como é o caso do período eleitoral, tornou-se assustadoramente corriqueira. Não é preciso ser simpatizante dos censurados.
E o Estadão frisa, este jornal não é sobretudo dos extremistas que querem destruir a democracia. Para ver aí, né, um padrão preocupante. Não é preciso ser simpatizante dos censurados. Tradução. Não é preciso gostar da direita bolsonarista para ver que tem um padrão preocupante nessa censura. O que é um padrão? Um padrão é quando a coisa vai se repetindo, só contra a direita. É um padrão. E esse padrão parece responder a uma visão de mundo autoritária, segundo a qual cabe ao Estado expurgar a sociedade de seus vícios, de acordo com um ideal determinado por um grupo de iluminados que se auto-atribuiu a missão de salvar os brasileiros de si mesmos. De acordo com esse raciocínio, os brasileiros não podem ter nenhum contato com opiniões tidas como violentas ou ameaçadoras, pois seriam incapazes de discernir o certo e o errado, o bem e o mal, o virtuoso e o viciado, e estariam, portanto, sempre à mercê do extremismo. Olha agora a tese e o argumento, né? Qual é a tese? O brasileiro não pode, porque ele não sabe, ele é meio burro, né? O Estadão está falando isso. Aí o que é que o Estadão vai falar agora? Ora, então se os brasileiros são capazes de escolher os seus governantes, eles são igualmente capazes de julgar quais informações lhes serão úteis ou podem prejudicá-los. Já as eventuais ofensas, irmão, é tratado por lei. E quem for difamado, caluniado, injuriado, deve recorrer à justiça para obter a devida reparação. Vamos parar com esse papinho aí. Ai, discurso de ódio. Ai, não. O cara tá apto a escolher em quem ele vota, então você não precisa tutelar o debate público. Não tem para que ter censura sem parar. Essa é a lógica de um país verdadeiramente livre, em que direitos básicos são assegurados a todos, independentemente do caráter e do comportamento de cada um. Ninguém pode ter medo de ser punido por expressar a sua opinião, mesmo que seja agressiva e eventualmente antidemocrática, pois isso não é digno em uma democracia. Quantos anos atrasados, mas veio, né? Veio. Chegou o dia do Estadão defender a liberdade dos bolsonaristas. Mas é justamente isso que está acontecendo no Brasil, num grau de arbitrariedade característico dos regimes de exceção. Os poderosos juízes do Supremo querem controlar o debate nacional sem ter nenhuma autoridade legal para isso, e todos os que criticam essa truculência são desde logo classificados como inimigos da democracia. A beleza de uma democracia liberal, como pretende ser a brasileira, está na liberdade como princípio. Todo cidadão é livre para fazer e falar o que bem entende, respondendo por seus atos e palavras na forma da lei. Numa sociedade assim, coisas desagradáveis eventualmente são ditas ou feitas. Pode ser que isso fira a sensibilidade de um ou outro ministro do Supremo, mas é o preço de viver numa verdadeira democracia. O preço para viver na democracia é aceitar a direita, aceitar os conservadores. Vivi para ver o Estadão defender a gente, né? No desdobramento aí. Enquanto Lula tá lá no palanque, junto com o ministro. Mas vamos continuar. Porque se surpreendeu, a Globo surpreendeu 2 vezes mais. Mas antes de falar sobre a Globo, eu quero colocar algumas coisas na mesa. Eu vou botar isso daqui. Aí a gente vai comendo da Globo. E aí, isso aqui vai vir... A Globo vem na esteira disso. E aí eu vou mostrar 2 coisinhas. Aí eu vou abrir um parênteses para mostrar uma coisa para vocês que eu acho que valida um pouco mais os argumentos. Que eu falo, não, pô, esse cara tem um ponto, né? Esse cara realmente meio que tem um passado registrado. E aí eu vou adentrar por outros caminhos. Mas enfim. Itsuki fez ali uma colagem muito bonitinha. Um pouco da repercussão da fala de Bolsonaro. Tá ali, né? Tudo bem organizadinho. Aí, vou dar um zoom, porque senão eu não consigo ler. Durante a de São Paulo, Bolsonaro chama o ministro de ditador, pede que o Senado coloque freio. Bolsonaro chama de ditador, pede freio. Na Paulista, Bolsonaro chama de ditador, diz que ele é pior para o Brasil que Lula. Bolsonaro chama de ditador, faz novas ameaças para o 7 de setembro, tem que ser a esquerda, né? Revista Fórum. Bolsonaro chama de ditador, pede que o Senado coloque freio. Aí vem DCM de esquerda. Na Paulista, Bolsonaro chama de ditador e pede impeachment para senadores. Infamani. Bolsonaro chama de ditador.
e pede anistia para presos do dia 8. Bolsonaro chama de ditador, diz que faz mais mal ao Brasil que Lula. Bolsonaro chama de ditador, pede Senado para o ministro. Bolsonaro chama de ditador e diz que faz mal ao Brasil. Chama de ditador, pede freio ao ministro. Chama de ditador, faz mais mal do que o próprio Lula. Bolsonaro critica o Supremo e chama o ministro de ditador. E por fim, Bolsonaro chama de ditador e pede anistia a condenados do 8 de janeiro em ato na Paulista. Então, tá em todos os jornais, né? Todo mundo noticiou a fala de Bolsonaro. Todo mundo. Todo mundo, sem tirar nem pôr, de jornais mais à esquerda até jornais do consórcio. E os de direita, óbvio. E aí chegou, rapaz, a Globo. Gente, não é que a Globo noticiou de forma honesta. A Globo fez questão de frisar um ponto que eu tô assim, mas como assim? Eu não tô entendendo isso. Eu vou dar play, vocês vão perceber. Acho que vocês vão perceber, né? E aí eu até comento. Isso aqui é incrível. Histórico. Isso aqui é histórico. Vai. 7 capitais com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A maior manifestação foi em São Paulo. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi na Avenida Paulista. Ao longo de 5 quadras havia manifestantes, mas a maior parte deles se concentrou em 2 quarteirões em frente ao MASP. Na pauta do protesto, críticas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pela condução do inquérito das fake news, pela suspensão da rede social X no Brasil e pelo julgamento dos réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Até agora. Falou que tem vários locais, que a maior foi São Paulo. Manifestação marcada por críticas. Peraí. Agora é crítica? Não é mais ataque? Não é mais ataque antes. Agora é só uma crítica. Uma crítica democrática. Pronto. Agora, a Globo tá começando a aceitar. Eu não estou entendendo. Mas calma que piora. Piora pra bem, né? Vamos continuar. Os manifestantes pediram o impeachment do ministro com a abertura do processo pelo Senado Federal. Ao contrário do que aconteceu em mobilizações anteriores convocadas ou em apoio a Bolsonaro, desta vez os manifestantes não levaram cartazes com pedidos de intervenção militar ou outros pedidos inconstitucionais. Os manifestantes convocadas ou que aconteceu em mobilizações anteriores convocadas ou em apoio a Bolsonaro, o impeachment do ministro com a abertura do processo pelo Senado Federal. Ao contrário do que aconteceu em mobilizações anteriores convocadas ou em apoio a Bolsonaro, desta vez os manifestantes não levaram cartazes com pedidos de intervenção militar ou outros pedidos inconstitucionais. Não teve ataque, foi crítica. A Globo fez questão de frisar que não teve nenhum pedido antidemocrático. Nenhum. Não levaram nenhum cartaz pedindo nada, zero. O que está acontecendo nesse país, velho? O que está acontecendo nesse país, viu? Eu acho que esse banimento aí do Twitter e da Starlink, acho que passou demais do ponto. Acho que a Globo ficou meio revoltada. Mas vamos ter mais um minuto aqui. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e 3 candidatos a prefeito de São Paulo estiveram presentes. Ricardo Nunes, do MDB, Pablo Marçal, do PRTB e Marina Helena, do Novo. No discurso, Jair Bolsonaro criticou o governo atual, atacou Lula e defendeu sua própria administração na presidência. Pediu a anistia de todos os condenados envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. E voltou a atacar o processo eleitoral de 2022, que, segundo ele, foi conduzido de forma parcial por Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro concluiu chamando Alexandre de ditador e pedindo que o Senado bote um freio no magistrado. Na hora de falar da eleição, né? Aí virou ataque, não foi crime, né? Aí Bolsonaro atacou o processo. Mas beleza. No pacote
Não tem o que reclamar. É surpresa. Vindo da Globo, é surpresa. Mas enfim. A gente já viu que saiu em todos os noticiários o que Bolsonaro disse. Globo também, né? Muita gente aí reclama. Eita, que teve gente que reclamou de Bolsonaro nos últimos dias, né? E aí vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. O Fernão, lá na Mesquita, ele compartilhou um texto do Pousonov. Não é o primeiro. Texto de gente bocó, sabe? Sobre o líder que não quer liderar. Acho que esse é meio que a manchete lá do Pousonov. Ele jogou um balde, um tonel, uma caixa d'água, um caminhão-pipa, 10, 1000 piscinas olímpicas de água fria, em quem pretendia no próximo dia 7 vestir o verde e amarelo e lotar a Paulista para pedir o impeachment. Bolsonaro não pediu impeachment? Não pediu? É porque quando ele deu a entrevista na Auri Verde, ele manteve um tom político, um tom mais ameno. No dia 12 de agosto, o senhor Pousonov estava dando chilique lá na Gazeta do Povo. Ai, façam alguma coisa. Onde está o líder? Onde está o líder do movimento de direita e tudo mais? Tava aí, né, na rua ontem. Ó, gente, pra mim, uma das coisas que é o maior desserviço que existe na direita é quando você pega um veículo como Gazeta do Povo, aí dá uma caneta pra um monte de bocó, pra não ofender de coisa pior, que não explica minimamente, assim, o processo é tão simples de algumas coisas, mas tão simples, que o cara não saber só me faz crer em canalice. Porque como é que você vai exigir de uma pessoa que não tem mandato, que não é deputado, que muito menos é senador, que faça alguma coisa? O cara vai lá, o cara articula, o cara cobra. Mas qualquer processo no Brasil, eu não sei se essa turma sabe, se você depende do Legislativo, a Câmara tem 513 deputados. Tem 513. A direita não tem nem 150. No Senado, são 81 senadores. A direita não tem nem 35. Ou seja, não tem maioria em nenhuma das duas casas. Aí quer que faça o quê? É o Jiraya? É o Lion dos Thundercats? Cadê a espada justiceira de Bolsonaro? Pode até ter a visão além do alcance, mas não vai derrotar o esqueleto. Fala assim, né? Usar uns exemplos mais antigos pra ver se o Pousonov acorda pra vida. Não é a primeira vez esse chilique. Não fica aqui no falatório. Eu devo falar as coisas e não poder mostrar aí. Fica parecendo que eu sou coisa. Ó. Vou botar aqui assim já. Aqui eu já tô aqui eu organizei do mês de agosto, né? Do Atlas. Aí tá direita, esquerda, eleições, que é o capítulo. Aí tem o primeiro capítulo que é o coach, o segundo é Nunes se empenha pra perder. Os Marsalzetti já se acalmar, né? Nunes se empenha pra perder, mostrando as pataquadas do Ricardo Nunes. Aí, depois tem Marçal versus Bolsonaro, depois tem um desgaste planejado. Deixa eu ver, aqui ó. Imbrochável, incomível, principalmente incobrável. Não é incobrável, Pousonov. Só não seja canalha, irmão. Vamos ter o mínimo de responsabilidade na hora de falar. Aí tá ali, ó. Onde há o maior líder da direita de todos os tempos? Sejamos honestíssimos. O motivo para essas pessoas estarem sendo presas, né? Blá, blá, blá. Aí, ó. Por onde está o maior líder? Sendo honestíssimo, o motivo. Ele está se articulando politicamente para eleger um prefeito conservador em Piraporinha do Oeste? Está mais preocupado em cuidar da própria pele dos filhos? Ou está usando seu imenso e inegável capital político da deputados e senadores para enfrentar aqui agora o poder infinito? Cara, deixa um palhaço, Pousonov. Pelo menos pinta até um palhaço. Pergunta retórica, claro. Porque desde o dia que divulgou a declaração, por meio do Temer, ficou claro que Bolsonaro se recusa a enfrentar de peito aberto a batalha que ele começou. Não, cara, são números. São apenas números. Vocês estão querendo o impossível. Vocês estão querendo o impossível. Mas, enfim. Voltando, né? Aí, vem o alemão. Frouxo. É o frouxo demais. Esse cara é um frouxo. Pronto. Falou tudo que queriam que ele falasse. É o frouxo. É porque aqui foi antes do dia 7. Aí vem aqui, ó, o socialismo. Esse sujeito sem vida serviria mais pra alguma coisa. Aí você fala, deve ser um infiltrado. Não é. Ó, pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Olha aqui pra mim.
Olha aqui pra mim, eu vou te falar uma coisa, é inquestionável. Você pode lutar contra a realidade, mas a realidade é essa. Essas pessoas são de direita. Mas como assim? Essas pessoas são de direita. Tem uma parte da direita que não quer Bolsonaro vivo. Entendam que tem algumas coisas que não é discordância de ideias. Já cruzou tudo e qualquer coisa. É pura canalice. Ou vocês começam a interiorizar isso, ou vão ficar pra sempre com esse papo bobo. Vamos unir a direita, não sei o quê. Gente, tem um pessoal assim, irmão, tá na direita. Quando tiver alguma pauta aí, todo mundo apoia. Mas é tu aqui e eu cá. É uma depuração mínima. Esse perfil é de direita. Ele tá ali, ó, o socialismo é igual caveira. Jamais. Ele é contra o socialismo. E contra também Bolsonaro. Aí eu falei que queria mostrar algumas coisas antes de adentrar em outras. 10h50 da manhã. 10h50 da manhã. A gente nem vai falar de Pablo Marçal agora. Mas é pra dar uma carteirada pra gente falar de outras coisas. Tô passando no Twitter. Marçal encontrar o Bukele é muito mais importante do que comício político onde é proibido cartazes. E passa um recado bem mais forte também, né? Só cego não vê isso. Era proibido cartaz? Bolsonaro deixou uma sugestão. Essa postagem aqui foi do dia 6. Quando eu falo pra vocês, eu falo, gente, existe uma movimentação arquitetada pra derrubar ou destruir a imagem de Bolsonaro. E eu falo, eu sei, eu sinto o cheiro da caatinga. Eu sei, é claro, é cristalino. É porque vocês ficam aí nessa inocência. Não, é direita, vamos unir a direita. Vamos aqui comigo, ó. Vamos aqui comigo. Se liga nisso aqui, ó. Deixa eu voltar. Vou botar aqui nessa tela pra mostrar aqui uma coisa, ó. Data de modificação, 29 de maio de 2022. Vou até atualizar, né? Um arquivo chamado PTB. Vou até abrir de novo. Esse arquivo foi criado por mim em 14 de março de 2021. Modificado em 29 de maio de 2022. Ó, o PowerPoint tá fechado. Vou abrir aqui, ó, esse arquivo PTB. Vou abrir o arquivo PTB. Ó. Ó o catinguento. Ó o catinguento. 4 anos atrás. Período das eleições municipais. Olha o catinguento. Kim Panim já planejando apoio ao SCAF / Alckmin. Na verdade, aqui foi 2021, foi para Senado. O bicho nem disfarça mais. Eu fiz o comentário assim, ó. Parece que o Comitê Conservador já está operando em São Paulo. Quem ainda não tem carteirinha não pode se considerar conservador. Sabe o que acontecia naquele momento? Uma movimentação para falar que Bolsonaro não era conservador, que Bolsonaro não era isso, que Bolsonaro traiu as pautas, que Bolsonaro PPP, pipipi, papapá, piriri, pererê, barará. A mesma chatice que está acontecendo agora. E eram os outsiders. Quem eram os outsiders da época? Era a turma do PTB. Aí eu botava expectativa e realidade. São as mesmas pessoas. Os ataques vêm dos mesmos locais, com as mesmas narrativas. Entrando, são a mesma coisa. A direita super conservadora chama do que quiser. Tá aí. Ou vocês começam a entender que existe gente que é de direita, mas não quer Bolsonaro. Eles não são petistas. Eles não vão votar no Lula. Mas eles não suportam Bolsonaro. Eles não suportam que apoia Bolsonaro em qualquer coisa do gênero. E tá aí. É a mesma galera que fala, eu sinto a caatinga. Tem umas pessoas aqui ao longo desse slide, né? Tem slide pra danar. 165. Coisa que eu vou salvando. Eu não esqueço as coisas. Quem apanha não esquece. Tem gente aqui que recentemente, o dono de um veículo de comunicação de direita, viu que queria intermediar pazes. Eu falei, irmão, quem apanha não esquece não. Não, que falou que foi... Não foi isso não. A pessoa esqueceu. Porque ela bateu, mas eu lembro porque eu apanhei. Peraí, tem coisa que é desonestidade. Eu lembro do que eu fui acusado. Eu lembro. Não é assim que a banda toca. Aí tem gente que hoje em dia, que tá na campanha do Marçal, que tá aqui, que era a mesma galera que chamava Bolsonaro disso, daquilo, outro, etc., por apoiar aquilo. Cara, é uma coisa assim, que é uma sujeira, que eu fico vendo. Fico vendo a sujeira, fico vendo. Mas vamos fingir. Então pronto. Então assim, olha ele aí, ó. Passando, entrando, as mesmas pessoas. Fora arranca lá de uns perfis, é um grupinho de perfis anônimos, um ou outro não é perfil anônimo. As narrativas saem todas de lá, todas. Mas vamos continuar.
Porque eu quero falar muito sobre isso com vocês hoje. Porque o 7 de setembro já aconteceu, vocês viram o que está acontecendo. Não vai ter nenhuma movimentação de ontem para hoje, sai uma nota ou outra, a gente vai comentar. Eu quero aproveitar esse evento, porque ontem é um dia bacana para você expor algumas coisas que estão acontecendo. E a própria direita tentar melhorar, né, e corrigir os seus rumos. Bolsonaro tá ali. Conheço há muito tempo Bolsonaro, colocou ali o discurso de Bolsonaro. O próprio Bolsonaro também acompanha muita coisa e diz, ó, os isentões, ele vai arregar, vai botar um atestado, ele não vai falar isso, não vai falar aquilo outro. Ele foi lá e falou. Falou tudo. Eu não vou dar play no vídeo que já saiu a matéria em todos os jornais. E aí o Bolsonaro colocou ali um tweet da Revista Oeste. Bolsonaro passa mal e é levado para o hospital. Aí fala assim, ó, olhem os comentários. Ou melhor, não olhem. Não, eu vou olhar. O tweet foi às 11h55 da manhã. Gravem esse horário. Aí eu fui ver os comentários. Olha os comentários. Traduzindo, como sempre, na hora do vamos ver, tá se cagando todo e o povo que se lasque lá na Paulista, se iludindo que vai derrubar um tirano que ele mesmo empoderou. Pronto, foi Bolsonaro que empoderou. Pô, beleza, bacana. Covarde, psicofanta, miserável, baravateiro, patife embusteiro. E Bolsonaro foi no evento, né? Sabe qual é o pior? Se tu abre a matéria e lê, a matéria já estava no corpo de texto dela, dizendo que Bolsonaro iria. O clickbait da Revista Oeste foi um clickbait, acabou por ajudar a mostrar o que está acontecendo há um bom tempo da direita e tem gente que se recusa a enxergar. Os jovens brasileiros fazem exatamente o mesmo quando desejam faltar às aulas. O SUS, sempre solícito, adora conceder atestados aos meus amados súditos. Ah, que astúcia! Tá fugindo dos protestos, cagão? Frouxonaro já meteu a cartada do hospital. Saída estratégica entupiu de novo. Eu tinha certeza que o Frouxonaro iria meter um migué. Deve ter comido maisena com água a semana toda só pra empedrar no bucho. Ainda bem, melhor sem ele na manifestação. Todos esses perfis são de direita. Todos. A matéria da Revista Oeste foi das 11h55. Às 11h51, 4 minutos antes da matéria da Revista Oeste ir ao ar, Fábio Van Garten, que tá ali sempre auxiliando o Bolsonaro, principalmente nessas questões médicas, já tinha postado lá no Threads. Nada muda na agenda de hoje. E na própria matéria da Revista Oeste dizia que Bolsonaro ia lá por causa da garganta, tava sem voz. Bolsonaro tá em campanha, tem mais de 30 dias que ele vai a diversas cidades, às vezes 5 cidades em um único dia, são 5 comícios diferentes. Eu não sei vocês, talvez os professores entendam isso, mas se eu falar, eu já vi, o meu limite por dia é 3 horas. Se eu falar mais de 3 horas por dia, já começa a dar uma dorzinha na garganta. Fica um pouco mais seca, por mais que beba água, já começa a dar uma incomodada. O Bolsonaro tava meio gripado. Você via que ele tava meio com a voz cansada. Já tava meio cansado na entrevista da Auriverde. Então o cara foi lá só pra ver uma coisa na voz, na garganta. Não ia faltar. São ataques assim, dia também. Não é inocência, gente, esses ataques. Não é inocência. Ontem eu fiz uma live, eu faço lives no canal secundário. Eu quase não fazia. Comecei a fazer um pouco mais porque dá pra medir a temperatura. E aí eu contei um pouco dessa história. Relembrei alguns fatos ao longo do mês de agosto, alguns ataques que fizeram contra Bolsonaro. Teve um, vai estar no Atlas de agosto. O cara tá cobrando o Bolsonaro, 7 da noite, de falar da Venezuela. No mesmo dia de manhã, Bolsonaro já tinha falado da Venezuela. Não, falei aqui com suas próximas a Maria Corina, eles estão sendo falta do apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro falou do tema de manhã, no mesmo dia, cara. Deixa de ser safado, cara. Deixa de ser safado. A gente, num dia como hoje, o silêncio de Bolsonaro é ensurdecedor. Foi o dia do banimento do Twitter. Foi banido do meio pro fim do dia. Dia que Bolsonaro teve 4 comícios em 4 cidades diferentes. Teve comício até a noite. No dia seguinte, no dia 31, no primeiro comício, antes do meio-dia, Bolsonaro comentou do Twitter.
Não são críticas aleatórias, não são críticas inocentes. Não vou ficar dando o nome de pessoas bem conhecidas, porque ontem, fazendo a live, eu percebi que muita gente está percebendo o que está acontecendo. Tem muita gente. O povo falava, fala isso aqui. Eu falei, não vou falar, não. O povo botava nome, sobrenome. O povo tá vendo. A Tsuka até comentou, né? Vocês já entenderam que parte da direita não abre a matéria igual a esquerda que tanto criticam. A escolha da chamada serviu apenas para uma coisa: bater em Bolsonaro. Parabéns pelos views aí que a matéria pegou. Mas foi bom, Tsuki, foi bom. Muita gente aí acabou por usar essa matéria da Oeste para mostrar, botar a cabecinha de fora, a gente poder mostrar. Aí, os comentários que aparecem... isso aqui foi outra coisa. Isso aqui foi outra coisa. Não é mais saindo. Discursos ontem. Saindo aqui dessa questão do discurso de Bolsonaro propriamente dito. E o Tarcísio, porque o Tarcísio não falou do impeachment, é um frouxo, é um covarde, é isso, e pipipi. É a direita estética, o importante é a estética. Olha, gente, por que o Tarcísio subiu no caminhão e não pegou o microfone para falar de pacificação depois de todos pedirem impeachment? Chega a deixar na dúvida se ele está mesmo alinhado às ideias da direita. Aí vem o outro. Tarcísio é idiota? A manifestação não é para chupar o saco do Bolsonaro? É para pedir impeachment? Aí xinga. Tarcísio melindrado, não consegue falar a palavra impeachment, impressionante. Tarcísio usou o tempo para fazer campanha política e falar do que fez e blá blá blá. Esqueceu a pauta, o impeachment. São os comentários, né? Aqui eu tirei o nome porque é famosinho. Famosinho a gente deixa lá. Aí você vê, né? Destilando veneno. É verdade que o Tarcísio subiu no carro de som e não sentou impeachment? Eu não sei. Me digam aí porque eu não sei. Aí o cara fala, rapaz, não seja desonesto. Ele pediu anistia. Ele é um governador, tem a liturgia do cargo. Ele pediu a liberdade dos presos políticos. Pra quem sabe ler pinga letra. Olha a manchete do Estadão. Tarcísio pede que Congresso dê anistia a condenados pelo 8 de janeiro, mas não cita o ministro. A Folha de São Paulo... não. Aí você dá um Google. Veja como são as coisas. Você pode botar na balança. Eu não acho que o Tarcísio fez de maneira planejada. Eu não acho. Não acho que ele fez. Eu acho que ele deixou de falar para evitar atritos. Eu acho que a motivação do Tarcísio para não falar de impeachment foi para evitar atritos. Eu acho que essa foi a motivação. Mas, sabe aquela história? Mesmo por linhas tortas, a história às vezes dá certo. Por não ter falado de impeachment, e obviamente o Tarcísio é governador, as falas dele ganham destaque. O que é que a imprensa noticia? Tarcísio pede anistia. Tarcísio pede que o Congresso tenha anistia. Tarcísio pede liberdade de voto, critica o movimento do Twitter e pede anistia. Tarcísio puxa a cor, vota o Bolsonaro e pede anistia. Vamos ser muito honestos, né? Questão do impeachment, gente, não vai ter. Todo mundo sabe disso, ou deveria saber. Quem fala que vai ter tá mentindo, tá enganando o povo. Não vai virar os votos. O Pacheco não vai pautar. O placar. Vamos ser realistas. Uma coisa é ser otimista, outra coisa é ser maluco. Ficar se auto-enganando. Agora, a anistia é uma coisa importante. Só quem tá preso, só quem tá com sua mãe aí na cadeia, seu pai, seu irmão, parente, aí sabe o que é. Seu filho. Então, o que acabou pautar a imprensa foi a necessidade da anistia. Tarcísio evita citar, mas defende a anistia. Aí você vê ele fala, a nossa causa hoje aqui é a liberdade, a anistia. Adicionando que famílias dos presos políticos importam. Tarcísio voltou a afirmar que não se pode tolerar falta de segurança jurídica e que isso está afastando os investimentos no país. E ainda falou uma fala que eu acho que com certeza agrada o mercado, que é a turma aí que gosta muito do Tarcísio. Aí, vamos pegar aqui um gancho. A direita estética acha que o Tarcísio não ajuda em nada. É um covarde, é um safado, mil e uma coisas. Aí vem Caroline de Tone, presidente da CCJ, por onde vai passar o PL da anistia. Defesa de anistia por Tarcísio e Bolsonaro dá força ao projeto na CCJ. Poxa, Tarcísio é um desgraçado mesmo, viu?
A defesa de anistia aos presos pelos ataques do dia 8, feita pelo Tarcísio e por Bolsonaro, dá força à proposta sobre o tema que está na pauta da CCJ, diz o líder do PL, o Altineu. O que bolsonaristas esperam conseguir após o ato na Paulista? Isso aqui foi publicado no dia de ontem, né? Antes da manifestação. Pela projeção de parlamentares bolsonaristas, o afastamento do ministro do cargo, cara, não vai acontecer nesse momento, independentemente do tamanho da força da manifestação. Consciente de que não vão conseguir o impeachment, aliados de Bolsonaro miram nas diversas PECs que tramitam na Câmara e têm a corte como alvo, entre elas a que restringe decisões monocráticas. Bolsonaristas acreditam que a manifestação da Paulista vai ajudar a fazer pressão política para que as PECs avancem após serem aprovadas na CCJ da Câmara. Aliados de Bolsonaro apostam que a pressão servirá para que o Arthur Lira instale a comissão especial das PECs assim que ela deixar a CCJ e paute as propostas no plenário ainda em 2024. Isso daqui está sendo colocado na mesa para dar apoio à sucessão do Lira e do Pacheco, né, os candidatos à presidência da Câmara e do Senado. Isso é ter um plano. Isso aqui é um plano. Isso é um plano. Isso é um plano. É você ter uma ação e você ter um objetivo final. E você vai traçando diversas ações para você chegar no seu objetivo, que eu acho que é trazer mais liberdade para o Brasil e liberdade de forma diversa, né? Essa é a minha preocupação. Qual é o plano? Onde a turma quer chegar? Parabéns, deputados. E ontem de manhã, 7 da manhã, antes da manifestação, já falava, ó, oposição pauta anistia para depois do ato do dia 7. Tá claro ou não tá claro que a luta pela anistia faz parte de um dos objetivos das pessoas lá presentes? Mas a direita focada em estética... Foi ruim o discurso do Tarcísio. Isso aqui, aquilo, pipipi, ppp. Isso não é inocência. Isso não é de forma inocente. Você tem que acordar para a vida. A pauta é uma estratégia de deputados bolsonaristas passarem a boiada em um perdão àqueles que cometeram atos de vandalismo ao depredarem os pés dos três poderes. No dia seguinte, a pauta continuará, com um pacote anti-supremo, aquele que restringe os poderes dos ministros, né? Falando a partir de quarta-feira. Basta saber se a direita terá a mesma força caso o ato de logo mais esteja esvaziado. Não estava esvaziado, né? Tinha muita gente. A galera também desceu a mão em Eduardo Bolsonaro. Que é isso, que é aquilo outro, bababá, bananinha. A Tsuga até coloca, né? Não teremos seres perfeitos que sejam a nossa voz, mas temos os que estão aí há anos tentando mudar as coisas e dando cara a tapa. Revisite alguns perfis valentões, ou perfis que chamam Eduardo de bananinha, e vejam se encontram algum vídeo com o rosto da pessoa pedindo o impeachment do iluminado. Quem exige coragem deve mostrar coragem. Não vou dar para o discurso do Eduardo, vocês devem ter visto, mas aqui eu digo para vocês, tem uma galera ontem assim, ó, o que foi que aconteceu com o Eduardo? Ele tomou injeção de testosterona, foi? Aí tivemos o caso ontem também ainda, né? No final de tudo, aparece o grande mito Marçal, a maior liderança da direita, o homem mais corajoso do Brasil. Porque se você fala mal do Marçal, é porque você é um capacho que vota no Nunes. Você não pode ser uma pessoa que não gosta do Nunes e também tem críticas ao Marçal. Não, o Marçal é incriticável. Incriticável. Mas e o Nunes, hein? Não deixaram Pablo Marçal discursar no caminhão. Tá bom. A Isa resumiu muito bem muita coisa. Nessa eu vou discordar. O cara chegou do nada, não fez um pedido pro povo se manifestar. Alguém tem algum pedido do Marçal? Algum vídeo, alguma convocação que ele fez? Chamando as pessoas pro dia 7? Alguém tem aí? Alguém tem? Se tiver, manda, viu? Disse que seria surpresa ele ir ou não.
Chega lá para fazer um vídeo para a campanha. Ele chegou lá com a equipe gigantesca, todo mundo com a roupa número 28, fazendo propaganda, filmmaker, câmera profissional, zona, 2 câmeras, um com celular, com tripod, tudo. Eu falei, rapaz, o cara veio para se amostrar. E ainda para deixar falar, ele chegou. O discurso de Bolsonaro já tinha acabado. E vem cá, gente, a Marina Helena do Partido Novo, há semanas, Marina Helena já tinha confirmado que estava no evento. Semanas, E Marina Helena, de todos os candidatos a prefeito, foi a única que aceitou essa batinada por mim e a única que pediu o que acho que a maior parte do povo queria ouvir. Vestindo camisa, tudo. Não tem 2 conversas com ela. Semanas, eu vou. O Ricardo Nunes tinha mais de uma semana que falou, eu vou. Bolsonaro gravou um vídeo falando, todos os candidatos a prefeitos são bem-vindos agora. Não é manifestação eleitoral. Pode vir, pode subir no trio, mas não vai falar. No trio não fala, porque não é palanque político. E não deu. O Nunes não deu um ai. O Nunes estava lá, não deu um ai. Aí uma pergunta, e aí, Marçal, você vai? É surpresa, é surpresa, é surpresa. Quando você fala isso, é o quê? Você está tentando gerar um burburinho. Você está tentando se fazer maior do que o evento. Porque o ponto é saber se ele vai ou não e gerar essa expectativa. Por que ele não disse se vai ou se não vai? Há quanto tempo já se sabia do 7 de setembro? E ele disse que ele foi para Salvador. Até agora ninguém viu a foto com o Bukele, a foto com nada. Espero que ele mostre aí para todo mundo ver, né, nas próximas horas. Aí o Marçal disse, não me deixaram entrar. Foi o que ele disse. Já o Malafaia falou o contrário. Malafaia disse que o Marçal mente ao dizer que foi recusado no carro de som. Malafaia afirma que o Marçal chegou no carro de som apenas após o encerramento dos discursos e que Marçal mente ao dizer que foi recusado no trio elétrico. Ele não foi impedido de subir no carro de som. Isso foi mentira. Ele ficou com medo de estar no carro durante os discursos contra o ministro, então só chegou quando a manifestação já tinha acabado. Se o 7 de setembro para o Marçal fosse importante, ele tinha ficado no Brasil. Ele tinha pegado um avião mais cedo, ele tem muito dinheiro, ele se orgulha disso, desse homem que faz o que acontece, ele destravava o código. Malafaia também fala ali, Marçal afirma que foi barrado. Malafaia responde que foi um safado. Malafaia desmentiu essa versão. Marçal tá dizendo aí que foi impedido de subir no trio. O cara é tão safado que ele chegou no final, depois que encerrou, ninguém vai subir. Segundo Malafaia, o candidato quer tirar proveito, quer lacrar, quer fazer corte. Não vou deixar um cara mentiroso que quer a todo custo poder vir lacrar em cima de mim. Alan dos Santos. Você deve saber quem é Alan dos Santos. Nenhum candidato de São Paulo foi barrado no caminhão. Os organizadores me falaram agora. Aí você acredita na versão do Marçal ou em outra. O que eu sei é que o miserável vai lá. 7 de setembro com o futuro prefeito Pablo Marçal. 7 de setembro com Lula. Mas o Marçal tá querendo dar a entender que o povo foi lá ver ele? Pelo amor de Deus, gente. Ainda tem 38 mil pessoas que curtem uma porcaria dessa. E você... é direito no Brasil. Esse não é um perfil oficial. É um perfil oficial. Esse é o perfil dele que ele criou após o perfil principal ser bloqueado. Sabe? Jesus. Aí o Brown fala, bolsonaristas disseram que Bolsonaro transformaria a manifestação em comício para Nunes. Muita gente falou isso. E no fim das contas, foi o Marçal quem tentou capitalizar para si mesmo o evento. Mas é momento de união. É para votar no Nunes, é? Vai, pergunta. É para votar no Nunes, é? Não pode mais falar nada, porque vem as massas. A galera tá surtada. Paulo Bilinski, deputado federal, eleito na bancada bolsonarista. Seja honesto, Pablo. Eu estava lá quando você chegou. Depois do fim das falas, todos os candidatos a prefeito subiram. Você chegou depois, né? O Nicolas colocou ali, né? O riozinho que o Pablo Marçal fez. E o Nicolas comenta o seguinte. A frase dá a entender várias interpretações, mas nenhuma delas justas ou que condiz com a verdade.
Foi para passar essa impressão mesmo ou tem algum código que somente mentes conseguem decifrar? Apelou, né, Marçal? E não é a primeira vez que ele apela. Lembra quando ele foi censurado, que ele comparou com a facada de Bolsonaro e o balaço que o Trump quase tomou? Esse comportamento é padrão. Ah, mas aí vem os pastores, não, é porque para eleição vale tudo. Para eleição vale tudo. Não, é só uma eleição. Depois que passar a eleição, aí vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Segue passando pano. Bolsonaro parou, Marçal começou, Pablo Marçal, presidente do Brasil. Pronto. O cara agora é candidato a presidente do Brasil, rapaz. Isso daqui não é montagem não, viu? Tava lá. Na Vida Paulista. Deus tá vendo aí o que tá se tornando a direita brasileira. Aí, olha esse tipo de postagem. 3.000 curtidas. Deve ser prima do Pousonoff. Deve ser prima do Pousonoff lá da Gazeta. Temos que dialogar com a esquerda e jogar dentro das 4 linhas. Aí bota lá o Bukele. Essas aberrações comunistas literalmente tirariam sua vida se tivesse a opção. Nenhuma piedade. É a opção sensata e justa. Bukele foi eleito com 80% do legislativo. Bolsonaro foi eleito com 10%. 10, porque tinha 52 deputados em 2018. Foram eleitos 52 no PSL. 52 tem 513, 10%. Bolsonaro tinha 10, Bukele tem 80. Sabe? É algumas comparações que o pessoal faz que é ridículo. Da árvore que sai isso daqui, sai esse aqui, ó. Outro famosinho aí deixa lá. O professor Olavo estava certo ou errado? Nossa, me dá uma raiva quando o povo usa o Olavo de Carvalho pra falar umas coisas, porque não aguenta, às vezes, um argumento e já desmancha. O cara coloca ali um tweet do Olavo, 2020. Prezado Bolsonaro, se o seu governo não fizer nada para proteger contra a censura e a perseguição policial, os internatas que o apoiaram, logo todas as vozes a seu favor serão caladas e você só poderá viver da caridade de seus inimigos. É isso o que você quer? Estava certo ou errado. É tipo aquela pergunta do Tarcísio. Ai, é verdade? É verdade que o Tarcísio não falou isso? Vem cá, o que era pra ter sido feito? O que era pra ter sido feito? Explica aí. Não, é porque ele não fez. Era pra fazer o quê? Era pra fazer o quê? Porque no que diz respeito, por exemplo, à internet, os seus apoiadores na internet, eu não sei se vocês vão lembrar, em um determinado momento do governo foi apresentado uma MP, uma medida provisória, que assim que apresentada, ela já está valendo, que era a MP da liberdade, que criava algumas regras para impedir censura e arbitrariedades, para você começar a regular um pouquinho a derrubada de perfis de contas, etc, tudo mais. O que aconteceu? O Pacheco devolveu. E pode? O Pacheco devolveu. Vai fazer o quê? Judicializar? Reclamar pro Supremo? Pra fazer o quê? Qual é o plano, hein? O que é que vocês querem que seja feito? Não me diz que é inocente. O famosinho que compartilha isso daqui, o cara do mercado financeiro, é tipo postar alguma notícia negativa de um banco aí que tem 2 letras e perguntar, eita, estava certo ou errado, ou conectar isso daí a ele. Assim, eu acho que é uma injustiça sem tamanho, sabe? Você tem que ponderar as coisas, cara. Você tem que ponderar as coisas, irmão. Vamos ser um pouco justos nas críticas, sabe? Gente, é números. Vamos começar a entender a coisa assim. É o básico do básico do básico. É o funcionamento do poder legislativo. Já se passaram mais de 6 anos desde 2018. 6 anos! Até agora não se sabe como funciona o poder legislativo? Quantas pessoas compõem? Qual o tamanho da bancada? Tá achando que é o que é convencimento? Não, é porque eles não conseguem convencer o PT. Mas não tem condição uma coisa dessa. Eu tento não acreditar que é canalice, mas é difícil, viu? Minha Nossa Senhora! Mas é isso, né? Ele não fez o que o Bukele quer. Ele tem 80% do Congresso. Cenários totalmente diferentes, mas uma injustiça sem tamanho. Onde é que a direita quer chegar com isso? Onde que é um conhecimento que é tão básico? Tão básico! É assim, o que pode ser mais básico do que isso?
É saber que tem que botar cimento pra construir uma casa? Eu não sei, sabe? Eu realmente me perguntando. Ele está certo ou errado? Qualquer aspecto que eu olho uma porcaria dessa, eu fico nervoso. Aí você olha o que tá acontecendo na Europa, tá tendo caso de censura. Você olha o que tá acontecendo na América, caso de censura. Países que tem muito mais poder, mais poderio à direita, tem muito mais pujança. E os caras estão tomando olé. Mas não, o Brasil é porque Bolsonaro não quis. Não, o Bolsonaro é um safado, é um vagabundo. É. Ainda bem que não é presidente. Pra encerrar aqui o vídeo, eu botei isso daqui só pra pegar o gancho. Porque também é um assunto que eu vi assim passando. Eu acho que encaixa aqui no vídeo, é só fazer um comentário. Deixei de reflexões pra vocês. É tipo indicações também. Bolsonaro indicou fulano. Bolsonaro indicou ciclano. Por que não indicou fulano? Por que não indicou Beltrano? Bababá, bibibi, BBB. As pessoas fingem não saber como é que funcionam sabatinas. As pessoas fingem que não sabem. Todo mundo paga de imbecil nessas horas. Às vezes, além de você ter sabatinas para vencer, tem alguns cargos que não são sabatinas, né? Você tem que escolher, às vezes, numa lista tríplice para indicar o cara para outro cargo, né? Um tribunal que você faz indicação quando você é presidente da República é o STJ. Muita gente fala aí, né? Muita gente cobrando que Bolsonaro combate o sistema. Bolsonaro não quer combater o sistema. Não quer combater o sistema e tudo mais. É o vendido. Olha essa matéria aqui de 12 de maio de 2022. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com qualquer pessoa que realmente vive da política, não é um propagandista maluco que fica falando lorota. Até os críticos um pouco mais inteligentes vão entender isso daqui e vão poder te contar. Em 2022, Bolsonaro talvez tenha tomado ainda das piores decisões da vida dele enquanto presidente, no que diz respeito a criar um problema. E até indicação para o STJ. Em maio, a Bela Megali falava assim: nome apoiado por Gilmar Mendes para o STJ está entre os favoritos de Bolsonaro para a corte. E não era qualquer nome apoiado. Cara, é um amigo do cara. É uma relação que é um pouco além assim, não, esse cara aí tem o meu voto. E um pouquinho além. E o Gilmar Mendes, vamos concordar, né? É o homem mais poderoso do judiciário brasileiro. É de disparado. Quando chegou em agosto, Bolsonaro indicou não candidato Gilmar Mendes. Indicados de Bolsonaro para o STJ representam derrota para Gilmar Mendes. Quando rolou isso, 4 dias depois, vem a Veja trazer um bastidor. A dura conversa de Bolsonaro com o ministro da Corte. No último domingo, Bolsonaro e o decano, o ministro Gilmar Mendes, tiveram uma dura conversa no Alvorada. O presidente, como se sabe, rejeitou indicar o desembargador Ney Belo. E ouviu uma avaliação sem rodeios do decano. O senhor cometeu um erro profundo com Ney Belo. Isso daqui, na época, muita gente, principalmente no pós-eleição, começou a apontar isso, né? Que ali foi um rompimento sem volta. Quando foi ano passado, noticiou isso na imprensa. O maior erro de Bolsonaro na relação com o Gilmar Mendes. E aí tá dizendo que Bolsonaro estava convencido que teria melindrado irremediavelmente sua relação com o decano Gilmar Mendes, de longe o magistrado com maior perfil político na corte. Mendes tem participação ativa em consultas sobre indicados em tribunais superiores. Por conta desse histórico, é que Bolsonaro avalia que na reta final do seu mandato ele ganhou, em definitivo, um inimigo público. Tá ali, né? Meu maior erro foi ter brigado com Gilmar Mendes. Eu acho que isso encaixa na sequência de muita coisa que tá rolando. Tem essa notícia aqui pra terminar, mas a política, ela não é tão simples as coisas. Tem muita coisa que é simples de entender, mas ela sempre tem as suas complexidades, tem as suas nuances, tem os seus, veja bem, olha isso aqui, olha aquilo outro, ó, faltou você colocar isso daqui na sua equação. E todas as decisões da direita assim, não, Bolsonaro negociou com o Centrão. Eu negociar com quem? Bolsonaro tem um vídeo na participação no Pânico, antes de ser eleito, que ele falava assim, que ele não ia se sistema, etc, tudo mais, papapá. Aí depois ele me perguntava, mas e aí? E quando foi eleito? Bom, quando for eleito eu vou ter que negociar com quem tiver lá. Aí eu não posso fazer nada. O meu posicionamento aqui agora é, cara, vote em quem está alinhado às minhas ideias. Mas uma vez que eu chegar lá,
Ao longo do governo, Bolsonaro, uma certa vez, numa live, perguntou: vocês reclamam disso, reclamam daquilo outro. Então faz assim, ó, me apontem quem são os 308 deputados que eu posso conversar. Porque eu preciso de 308 para aprovar uma PEC. Ponto. Me apontem quem são os 49 senadores que eu posso conversar para aprovar uma PEC. Pronto. Agora, se você coloca isso na mesa, aí você pega lá, não, Bolsonaro é incriticável, olha o gado, olha isso, olha aquilo outro. E enquanto Bolsonaro não tem apoio nem de sua própria base, churrasco de Lula, ministro, né, os ministros como todo, após desfile, tem piadas sobre ato bolsonarista. A manifestação de Bolsonaro virou tema de piadas no churrasco de Lula. Ministro, já começam as suas homenagens, ironizou o ministro de Estado, arrancando risos dos presentes. O ministro estava de bom humor e, segundo relatos, em nenhum momento ele demonstrou preocupação com o ato que pedia o seu impeachment. Porque esse ato, gente, não, com o Senado atual com o Pacheco, não vai. Mas abrir live para falar que vai e que se Bolsonaro não pede, que ele é um covarde, que ele é isso, dá views, o povo acredita, o povo vai. Não existe nenhum tipo de preocupação de um letramento mínimo. Pode chamar de letramento, passar algum conhecimento de como funcionam as coisas, eu não vejo. Eu não vejo ninguém preocupado em colocar alguns pontos na mesa. É muito mais fácil jogar a culpa em Bolsonaro, falar que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo outro, e a gente roda e nunca chega em lugar nenhum. Aí depois falou, de novo, perdemos mais uma vez. Ué, mas nunca ia ganhar, pelo menos nessa batalha. Agora, uma coisa é você pautar pedindo lá em cima, para depois você fazer a modulação, né? Às vezes uma pauta que engaja, bota muita gente, e depois você fala, não, pá, vamos passar aqui a anistia, vamos passar aqui essa PEC, vamos passar esse projeto de lei. Essa direita tem que amadurecer, viu? Essa direita precisa amadurecer demais, mas demais. Tenho certeza, pelo que eu vi na live que eu fiz ontem, lendo o chat, muita gente aí vem percebendo algumas coisas que estão acontecendo. De algumas figuras em específico, gente que às vezes se acha maior, né, do que realmente é. Eu tenho total noção da minha pequenez. Eu olho para a Globo. A Globo fala para mais de 100 milhões de brasileiros por mês. Eu duvido que eu fale com mais de 300 mil pessoas diferentes por mês que parem e me escutam. Tenho muito seguidor, mas sei lá, pode ser que faça mais. Mas vamos botar que eu consiga falar com 1 milhão. Se eu conseguir falar com 1 milhão por mês, é 1% da Globo. 1%. 1%. É o cocô do cavalo do bandido. A ajuda que dá no final do dia é eu trazer algumas informações aqui, colocar para você ficar de olho, ficar safo. E no dia que você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa que está começando a se abrir para a política, é você mostrar para ela porque a direita é melhor do que a esquerda. Eu acho que é o máximo, o ponto ápice que eu consigo chegar. Municiar vocês de informação. É minha limitação. Eu conheço ela e aceito. Quem sabe daqui a muitas décadas, eu não acho que vai ser alguns anos, quem sabe algumas décadas, eu seja 10%, se eu for 10% da Globo, aí, irmão, aí é treta, viu? Porque também 10% da Globo é algo gigantesco. 10% da Globo é algo gigantesco. Se eu for 5% da Globo um dia, fala pra 5 milhões de pessoas, olha, não é pra qualquer um não, viu? É uma responsabilidade sem igual. Mas tem que entender as suas limitações. A galera olhar e falar, cara, pera aí, baixa a bolinha, campeão. Para de ficar de indiretinha. Para de ficar inflamando o povo. Fiz questão de falar sobre tudo isso daqui hoje. Porque dia 7 aconteceu, muita gente fica de oba-oba. Mas tem algumas coisas que não dá pra ficar deixando passar o tempo inteiro. Tem uma hora que cansa. E não vai parar de vez. Até terminar a eleição de São Paulo, vai ser esse chororô, dia sim, dia também. Mas eu vou estar aqui, estarei registrando. E no futuro, vai estar tudo no Atlas, como sempre está. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, pode assinar no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito de inscrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Dias atrás eu falei, irmão, já que o Bolsonaro não presta, ele não presta, não, se for pra cair, vamos cair, Jair. E não é que a minha aposta estava melhor do que a da galera?
Para quem apostava que era o frouxo, covarde, safado. Quem poderia imaginar que Bolsonaro iria surpreender? Nossa senhora, né? Meu Deus. Mas não se preocupa, não. Amanhã já começa o dia nova narrativa, da nova fraquejada de Bolsonaro, da nova possibilidade de trair a direita, que a turma não descansa. Mas tudo bem. Aquele grande beijo e abraço. Compartilha. Volta amanhã. E eu fico por aqui. Fui.